Oi, olá! Estamos chegando para mais uma escola bíblica. Eu sou o pastor Eliésio Pereira, Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Suaçurana, Iguatu, Ceará. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2020, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Nós vamos estudar hoje a lição de número 6, a condição dos gentios em Deus. Então eu convido você para que venhamos aprender juntos, né? Lembrando que nós faremos uma síntese da lição de número 6, ok? Seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Bom, o textuário da lição, ele encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículo de número 11, onde assim está escrito: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentis na carne, chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. E aí, a verdade prática está assim escrita: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão, herdeiros das promessas. Então, você é um herdeiro da promessa pelo patriarca Abraão. A leitura bíblica em classe está em Efésios 2, 11 e 12, aliás, em Romanos, capítulo 4, versículo 12 e 14. Como é um texto pequeno, nós vamos ler com você hoje, ok? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentis na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão do homem, que naquele tempo estáveis sem Cristo e separados da comunidade de Israel e estranhos ao concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, 12 ao 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela a lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Essa aqui é a nossa leitura bíblica em classe. Então vamos lá. A nossa lição, ela se propõe aos seguintes objetivos, né? Primeiro objetivo, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Segundo objetivo, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E o terceiro objetivo, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição. Lembrando a vocês que nós estaremos fazendo um resumo da lição de número 6, ok? Então vamos para a introdução da nossa lição. O que nós vamos aprender? Essa lição, nós veremos que o autor de Efésios, ele vai lembrar aos gentios que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de provisão. Quais foram essas 5 formas de provisão? Vamos ver, né? A primeira, separados de Israel,
sem esperança, sem Deus no mundo, alienados quanto à promessa, estavam sem Cristo, ok? Sintetizando a nossa lição. Então, o que nós entendemos? Os gentios, eles não tinham parte com a promessa de Abraão e por isso eles não eram herdeiros das promessas. A epístola aos Efésios, ela mostra a condição da posição gentílica, incircuncisos, sem Cristo, separados de Israel e longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Você viveu uma situação dessa? Eu vivi, mas agora eu, pela glória de Deus, faço parte dessa promessa. Eu alcancei essa promessa através de Cristo Jesus. Acredito que você também, ok? Então, nós vamos ter a oportunidade de constatar a real situação do ser humano sem Deus e quanto ele carece da graça e da misericórdia divina, né? Eu lembro de um irmão que sempre que a gente se propunha a orar, ele dizia: eu vou para a oração porque eu estou carente e necessitado. Então, o ponto central da nossa lição é: os gentios, eles tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Amém? Então, nós temos o primeiro ponto, chamados incircuncisos, lembrando para vocês que nós estaremos apenas sintetizando a lição de número 2. Bom, na era antes de Cristo, além dos mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Você vai já entender essa questão da circuncisão, ok? Então, nós vamos ver o conceito de circuncisão, é o primeiro tópico do primeiro ponto, onde circuncisão. O que é a circuncisão? Em outras lições passadas, nós já estudamos a respeito disso. É a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. E aí nós vamos entender no decorrer da lição que hoje não há a necessidade desse processo, porque nós somos circuncidados no coração. Amém? E aí tem a referência de Gênesis 17, 10 e 11. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós seja circuncidado. E circuncidareis a carne no vosso prepúcio, isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Então, esse é o conceito de circuncisão. Bom, aí tem também o significado religioso. O que ocorre? Com a corrupção e as práticas idólatras, elas estavam fortemente relacionadas com a sexualidade, com a depravação. A circuncisão, ela simbolizava o quê? A aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então, hoje, a circuncisão, ela é feita no coração. Nosso coração precisa estar puro, né? Para podermos nos apresentar e para podermos servir a Deus com um coração limpo. Glória a Deus. Por isso que Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Glória a Deus. Então, nós estamos estudando a lição de número 6. O terceiro item do primeiro ponto fala exatamente disso que eu disse a vocês, a circuncisão do coração. Então, a boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas, né, a que foi feita aonde? No interior, que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. Referência Romanos, capítulo de número 2,
versículo de número 29. Desculpem. Então vamos continuando, tá? O quarto item do primeiro ponto, a circuncisão na nova aliança. Então, o que a gente entende? O assunto da circuncisão, ele gerou discussões, e essas discussões, elas acabaram sendo acaloradas entre os judeus e entre os gentios. Então, como nós estamos fazendo apenas uma síntese, né, um resumo da lição, nós não entraremos nos pormenores, mas Gálatas capítulo 5, versículo 2 e 3, e também Filipenses 3 e 2, você vai encontrar esse momento em que judeus e gentios entram nessa discussão acalorada. Em Antioquia, a questão provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, né? Você que já estudou teologia, já aprendeu com certeza a respeito desse concílio. Sintetizando aqui o primeiro ponto, os gentios eles não faziam parte do pacto da circuncisão, por isso estavam excluídos da aliança de Deus. Segundo ponto, nós estaremos tratando sobre os estranhos ao concerto da promessa. Nós estamos estudando as condições dos gentios sem Deus. Primeiro item do segundo ponto, uma vida sem Cristo. O que ocorre, gente? Ao descrever a história passada dos gentios, o que o apóstolo faz? Ele traz à memória que naquele tempo passado, isso é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo, portanto, sem Cristo, né? Eles estavam atolados na idolatria, né? E para eles aquilo era algo que realmente estava certo, estava correto em fazer. Mas era porque eles estavam sem Cristo. Paulo disse que com Cristo eu sou a velha criatura, mas em Cristo eu sou a nova criatura e as coisas velhas elas ficam para trás, ok? Segundo item do segundo ponto, separados da comunidade de Israel. É isso que o versículo 12 diz, né? Que o apóstolo ele salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel é exatamente porque naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Graças a Deus que nós fomos alcançados. Você foi alcançado pela promessa, então você é bem-aventurado. Que coisa boa. Vamos prosseguindo. Então, eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. E, consequentemente, o que ocorria? Não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Daqui a pouquinho a gente vai ver essa questão das alianças, ok? Então, entretanto, o que os gentios precisavam era saber que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão, né? O que Gálatas diz? E se sois de Cristo, desculpem, e se sois de Cristo, então sois descendente ou descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Lá na aliança abraâmica a gente vai ver essa promessa, ok? Então, o terceiro item do segundo ponto, alienados aos pactos da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios, eles descendiam totalmente, aliás, eles desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos, eles giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, né? Atos capítulo 13, versículo 32 ao 37, a gente vai ver isso. Então, entendendo a questão dos pactos, né?
O primeiro pacto é o pacto abraâmico, registrado no capítulo 12 de Gênesis, versículo 1 ao versículo 3. Você conhece muito bem esse pacto. O capítulo 12 marca a chamada de Abraão, quando tinha 75 anos de idade. Deus chama Abraão, diz para que ele saia do meio da sua terra, da sua parentela, e vá para um lugar aonde Deus iria lhe mostrar. E aí Deus faz uma promessa a ele: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e serás bendita e serás uma bênção. Então, aí está o pacto abraâmico. E o segundo pacto é o pacto mosaico, aonde está em Deuteronômio, do capítulo 28, versículo 1 ao versículo de número 14. Esse pacto mosaico é onde estão as bênçãos, né? E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, né? O Nani Azevedo até fez um hino falando dessas bênçãos. Amém? E o terceiro pacto é o pacto davídico, né? Registrado em Números, aliás, em 2 Samuel, desculpem, capítulo 7, do versículo 13 ao 16, aonde a história do pacto davídico começa: e esse edificará a casa ao meu nome e confirmarei o seu trono, né? Confirmarei o trono do seu reinado para sempre, ok? Então, os três pactos: o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. O que ocorre? Os gentios, eles não tinham noção deles e, por consequente, eles estavam alienados de qualquer promessa ou da esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor de Deus, né? Então, antes de conhecer a Cristo, talvez você não tivesse conhecimento desses pactos, ou talvez até tivesse ouvido falar, mas não conseguia entender, né, a grandeza do amor divino revelado através deles, ok? Sintetizando então, a antiga condição dos gentios era desassoladora ou desoladora. Por quê, gente? Porque eles viviam sem Cristo, eles estavam separados de Israel, eram estranhos ao concerto da promessa. Só para você entender como era a minha, a sua, a nossa condição antes de conhecer a Cristo, quanto estávamos errados e sem o entendimento da palavra. E aí, caminhando para os finalmente, o terceiro ponto: sem esperança e sem Deus, né? Desprovidos de esperança é o primeiro tópico do terceiro ponto. A palavra esperança, ela traz a ideia de quê, gente? De confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado realmente à confiança. Confiança em quê? Confiança nas promessas divinas. Se Deus fez uma promessa a você, Deus é fiel e justo para cumprir essa promessa. Pode confiar, ok? Então, nós podemos afirmar que os gentios eles eram desprovidos dessa esperança. Por quê, gente? Por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Morreu, pronto, acabou, né? Mas nós não somos, nós acreditamos de uma outra forma. Por quê? Porque após a morte é que realmente começa o processo da vida eterna. Então a gente faz tudo para chegar a esse último episódio da nossa vida com toda uma convicção
de esperança na vida eterna em Cristo Jesus. Então, como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e de incerteza. Hoje você pode perguntar a qualquer crente se ele tem medo de morrer, ele vai dizer que não, porque agora é que começará uma vida, realmente uma vida eterna com Deus, né? Quem não tem essa esperança de vida eterna, ela tem pavor à morte, porque ela não sabe o que espera ela. Mas para os que têm a esperança, para os que são nova criatura, para os que foram regenerados através de Cristo Jesus, o morrer é viver. Então, segundo item, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios eles não serviam ou não acreditavam numa divindade. Eles tinham as crenças dele. Né? Éfeso abrigava muitos templos, inclusive o templo da deusa Diana, né? A deusa da fertilidade. Tá? Então, ao contrário, eles eram politeístas, idólatras, pois eles acreditavam e adoravam a muitos deuses, né? E isso, assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Entretanto, e felizmente, né? Felizmente, esse quadro ele foi alterado. Alterado como? Alterado pelas intervenções dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Né? João 17,3 diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui está, né, o X da questão. Nós acreditamos nessa vida eterna, nessa promessa, porque nós conhecemos o único e verdadeiro Deus que enviou Cristo para nos livrar da condenação eterna. Então, sintetizando aqui, a antiga condição dos gentios era lamentável, gente. Lamentável por quê? Porque eles estavam desprovidos de esperança. E sem Deus na vida, eles caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Você já conversou com alguém que não tem nenhuma esperança, é desanimado, sabe? Realmente muito desanimador você conversar com uma pessoa sem esperança. Era assim que os gentios, eles eram desprovidos da esperança. Sem Deus na vida, eles caminhavam a passos largos. Então, você está entendendo que a sua vida ela houve uma mudança porque Cristo interviu na sua condição de homem e de mulher pecadora. Ok? Concluindo a nossa lição, eu disse que nós faríamos uma síntese da lição de número 6, né? A condição dos gentios sem Deus. Então vamos lá, concluindo. No outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo, de Israel, e Israel vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Graças ao Eterno que nós alcançamos, né, essa bem-vinda esperança. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou o quê? Os nossos corações. O que aconteceu com isso? Aproximou-nos de Cristo e também de Israel e incluiu-nos na esperança da promessa e ainda revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Então, bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor para todo o sempre. Estamos chegando ao final da lição de número 6, convidando você para a nossa próxima aula, a lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Sejam todos, né, abençoados em nome de Jesus. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2020.
a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Saúde, graça e paz para todos vocês. Espero você na nossa próxima lição. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo.